Então vamos negociar. É comum as pessoas acabarem se desesperando, pode-se dizer que até mesmo de forma desnecessária, quando elas descobrem que uma dívida que ela tinha foi vendida para um escritório que ela sequer sabe qual é. Então é comum que quando elas descobrem essa venda, elas se desesperem de maneira desnecessária e você vai entender o porquê. E é comum também que surjam várias e várias dúvidas em relação a essa venda. Dúvidas como, por exemplo, será que ainda dá para negociar diretamente com o banco? Será que ainda dá para aproveitar a última oferta, a última proposta que foi feita? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Eu separei as 5 principais dúvidas em relação à venda dessa dívida. Como proceder, quais são os seus direitos de consumidor, mesmo sendo consumidor endividado, e sim, você tem mais direitos do que você imagina. Direitos em relação à venda dessa dívida, que na maioria das vezes acontece sem sequer haver a informação do devedor. Exatamente é isso que acontece. O banco sequer informa o devedor sobre a venda dessa dívida. E sim, você tem o direito de ser informado. E eu separei as 5 principais dúvidas em relação à venda dessa dívida. E a primeira dúvida é: a dívida foi vendida sem o meu consentimento e eu não autorizei. Essa é uma das principais dúvidas. Será que eu preciso autorizar a venda dessa dívida? Será que o banco precisa da minha autorização para vender esse crédito podre para um escritório especializado em recuperação dessas dívidas de difícil recuperação? Olha só, o banco ele não precisa da sua autorização. Exatamente isso. Infelizmente, o banco pode vender essa dívida a qualquer momento, sem necessariamente ainda ter caracterizado uma dívida de difícil recuperação. Sim, o banco pode sim desfazer dessa dívida a qualquer momento, sem sequer a sua autorização. A única coisa que ele deve fazer, e mesmo assim não acontece, é apenas a informação da venda dessa dívida. O banco precisa te notificar sobre a venda para que você saiba exatamente para quem você deve pagar esse saldo a partir de agora. Então, olha só, o banco não precisa da sua autorização. Infelizmente, isso é o que acontece. E também, a única coisa que deve acontecer é apenas a notificação da venda dessa dívida. E, infelizmente, essa notificação também não acontece. Então, você precisa saber exatamente quem é o proprietário dessa dívida, entrando em contato com o banco, que era o portador anterior desse saldo devedor, e solicitando ali o termo de cessão de crédito. Fazendo essa solicitação, você vai saber exatamente para quem o banco vendeu essa dívida e você vai poder negociar diretamente com esse novo escritório que adquiriu esse crédito podre, essa dívida de difícil recuperação. Segunda dúvida extremamente comum que eu sempre recebo: meu nome estava limpo e agora está sujo novamente. Olha só, como que isso acontece? Quando o banco ele vende uma dívida, ele tem ali todos os direitos de cobrar essa dívida da forma que ele melhor entender. Ele pode muito bem negativar o seu nome, colocar o seu nome nesses principais birôs de crédito. Então, quando ele vende esse saldo devedor, ele deve retirar todas as restrições para que esse novo escritório que comprou essa dívida possa estar utilizando dessas mesmas ferramentas, digamos assim. Então, o banco vai retirar o seu nome de todos os birôs, então, por um certo momento, você vai perceber que o seu nome, de certa forma, está limpo, entre aspas, porque brevemente esse novo escritório que adquiriu essa dívida pode muito bem incluir o seu nome novamente nesses birôs de crédito, até porque ele adquiriu a dívida e também adquiriu todos os direitos de cobrar esse saldo devedor e de estar utilizando todas as ferramentas que estão à disposição para que ele possa estar tentando negociar com você. E uma dessas ferramentas é estar incluindo o seu nome, infelizmente, nesses principais birôs de crédito. SPC, Serasa, inclusive na lista negra dos bancos. Exatamente isso. Esse novo escritório pode muito bem incluir novamente o seu nome nesses principais birôs de crédito, desde que o seu nome já não esteja ali, é claro, porque não tem como negativar o seu nome 2 vezes em relação ao mesmo saldo devedor. Então, se o seu nome já estiver negativado, não tem como negativar novamente. Agora, se não tiver nenhuma pendência, nenhuma restrição, é claro, esse novo escritório pode muito bem estar utilizando todas essas ferramentas para estar tentando, de certa forma, te coagir para negociar esse saldo devedor o quanto antes. Terceira dúvida, e se você prestou atenção, você já vai saber a resposta, é: ainda posso negociar diretamente com o banco? E a resposta é não. A partir do momento que o banco vende essa dívida, ele também vende todos os direitos dessa dívida. Então, você pode negociar essa dívida apenas com esse novo escritório que adquiriu essa dívida, que adquiriu esse saldo devedor. Então, entre em contato com o banco, tente ali solicitar o termo de cessão de crédito. É um direito seu, o banco é obrigado a te fornecer essa documentação. Ele pode até dificultar, mas isso é um direito seu. Você precisa saber
quem é que vai te cobrar. Caso contrário, fica até difícil tentar chegar a um acordo, até porque você não sabe com quem negociar. Então, não, você não pode mais negociar com o banco não tem mais os direitos desse saldo devedor. Como eu disse para você, esse novo escritório pode inclusive utilizar das ferramentas de estar incluindo o seu nome no SPC, Serasa. Então ele também adquiriu, além da dívida, todos os direitos dessa dívida. Esse novo escritório tem todos os direitos de cobrar de você esse saldo devedor. O banco ele perde ali todos os direitos desse crédito. Quarta pergunta extremamente comum é: posso ser cobrado pelos dois ao mesmo tempo? E a resposta é não. Como eu disse para você, esse novo escritório adquiriu também todos os direitos de cobrar essa dívida. O banco ele perdeu todos os direitos em relação a esse crédito. Então você não pode ser cobrado pelos dois ao mesmo tempo. Mas vale uma observação muito importante aqui. O que acontece na maioria das vezes é que os bancos eles terceirizam apenas a cobrança desse saldo devedor. Então você pode ser cobrado por um escritório, porém esse escritório não é o portador desse crédito. O banco apenas terceirizou a cobrança. Então é comum, em alguns casos, você receber a cobrança de um escritório, porém essa dívida não foi vendida, apenas foi terceirizado o serviço de cobrança. Mas você não pode ser cobrado por vários escritórios ao mesmo tempo. Você não pode ser cobrado pelo banco, por um escritório de cobrança. Se o banco terceirizou essa cobrança, apenas esse escritório pode estar efetuando a cobrança desse crédito. Então a resposta é não. Você não pode ser cobrado por duas pessoas, por dois escritórios, por dois bancos ao mesmo tempo, em relação a um único saldo devedor. E para finalizar esse vídeo, a quinta e última dúvida é: quando a dívida é vendida, o que acontece com a prescrição? Olha só, essa dúvida você pode inclusive estar utilizando ela como uma estratégia para estar conseguindo bons descontos e possa estar se vendo livre de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Quando o banco ele vende uma dívida para esses escritórios, não acontece absolutamente nada com essa prescrição. Exatamente isso. A prescrição continua correndo, ela não é interrompida, ela não volta à estaca zero. Ou seja, se o banco vendeu uma dívida com 3 anos de atraso, resta a esse novo escritório apenas 2 anos para que ele possa estar utilizando todas as ferramentas para estar tentando recuperar novamente esse saldo devedor. Porque você sabe muito bem que essas dívidas bancárias, como o cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, prescrevem, caducam em 5 anos. Ou seja, após 5 anos, essa dívida não pode mais ser cobrada de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. E qualquer que seja a restrição, deve ser retirada. Então, resta a esse escritório, nesse exemplo que eu dei para você, de 3 anos de atraso, resta a esse escritório apenas 2 anos para estar tentando recuperar novamente esse saldo devedor. E como você sabe muito bem, quando uma dívida está próxima ali da prescrição, quando é uma dívida mais velha, você tem uma facilidade maior de conseguir bons descontos que pode até mesmo ultrapassar os 95%. Então, utilize da prescrição se essa dívida é uma dívida antiga, verifique se vale a pena esperar esses 5 anos. Por exemplo, é uma dívida que tem 4 anos de atraso. É um caso a se pensar, não é verdade? Pense na possibilidade ali de estar utilizando a prescrição. 4 anos, resta apenas mais 1 ano. Então, eu acredito que dá para esperar ali mais 12 meses para estar se vendo livre ali dessas restrições e possa estar se livrando de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Mas olha só, preste bem atenção, dica valiosa aí para quem ficou até o final do vídeo. Se você negociar uma dívida que já prescreveu, preste bem atenção, uma dívida já prescreveu, ela já caducou, e você quer tentar novamente ali ter uma nova linha de crédito com esse mesmo banco que negativou o seu nome em relação a essa dívida que foi prescrita, porque você sabe muito bem que o banco tem ali um sistema interno, certo? Então o banco sabe que você não pagou essa dívida, que essa dívida já prescreveu, e se você pretende voltar a ter novamente uma linha de crédito com esse banco, você pode, de livre e espontânea vontade, pagar esse saldo devedor, mesmo que ele já esteja prescrito. A prescrição não retira do universo a existência dessa dívida, apenas a cobrança e as restrições não podem acontecer. Você pode, de livre e espontânea vontade, pagar esse saldo devedor para ter novamente ali um relacionamento com esse banco. Mas olha só, a dica de ouro é: se você negociar essa dívida que já prescreveu, surge então uma nova responsabilidade. Aí sim a prescrição ela volta à estaca zero, ela começa a contar novamente, porque você fez um novo acordo, você assumiu uma nova responsabilidade. Então, se você negociar uma dívida que já prescreveu, trate de pagar essa dívida do início ao fim. Caso contrário, você pode sofrer novamente
as mesmas consequências. Você pode novamente ter o seu nome negativado em relação a esse novo acordo que você fez, essa prescrição volta à estaca zero, então tome muito cuidado em relação a essas dívidas que já prescreveram. Tome cuidado para você não cair nessas armadilhas de estar negociando uma dívida que já prescreveu e não conseguir estar honrando com essa responsabilidade financeira. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.